Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Nosso pastor-presidente é o pastor Natanael Rinaldi Filho. E estamos aqui para meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para entendermos qual é o tempo que estamos vivendo, qual é a nossa função aqui na Terra. Então, para iniciarmos essa nossa meditação, nós vamos falar com aquele que nos criou, que nos dá essa oportunidade, que nos deu fôlego de vida. Então vamos, se você puder, feche os olhos, se não, pense naquele que te ama tanto e que já fez tudo por você para ter você de volta para ele. Feche seus olhos ou eleve seus pensamentos. Pai amado, Pai querido, Santo bendito, estamos aqui nessa manhã para te adorar, para dizer que te amamos e que queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Mas para isso nós precisamos da tua ajuda, pois sem ti nada podemos fazer. Eu me coloco agora, Senhor, diante da tua presença, pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas e pedindo a tua misericórdia sobre a minha vida. Pedindo, Senhor, que o Senhor abra a mente e o coração de quem está ouvindo neste momento. Que dê graça, dê sabedoria, dê discernimento para que saiba como viver nesses últimos tempos. Abençoa, Senhor, pois é a tua palavra que está sendo falada, Senhor. Não que tudo que seja do homem caia por terra agora e que só aquilo que vem de ti se manifeste neste momento, Senhor. Que a tua palavra encontre um local fértil, um local afofado pelo teu Santo Espírito, Senhor, onde a semente caia e brote e cresça e frutifique, Senhor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. A você que está me ouvindo nesse momento, hoje vamos falar sobre relacionamento. Relacionamento que nós temos que ter com Deus e com os homens. E tudo que nós precisamos saber e entender está na palavra de Deus. Manual, bússola, orientação para todas as coisas. E aqui nessa palavra que nós vamos ler sobre relacionamento. Como você se relaciona com Deus que te criou? Como você se relaciona com os homens? E na palavra de Deus existem mensagens que vão direcionando a nossa vida, vão corrigindo quando entramos por caminhos errados. E enquanto houver o fôlego de vida, existe chance de retornar. Enquanto você está vivo, você tem chance. Não perca essa chance de se relacionar com aquele que te amou tanto a ponto de dar o seu próprio filho em sacrifício. E o seu filho que se doou, ele próprio decidiu, resolveu se dar em sacrifício para nosso resgate. Nós que estávamos afastados de Deus por causa do pecado, fomos resgatados. Isso se aceitarmos esse sacrifício. Porque nós temos livre-arbítrio. Enquanto você tem fôlego de vida, se aproprie dessa bênção que já está ao seu dispor. E vamos falar sobre relacionamento. Você vai abrir
se tiver condição, se não, está aqui transcrito, é Jeremias 29, 13. Olha o que diz. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Né? Não tem aquele ditado? Quem busca, acha. Quem procura, acha. Você está procurando ter um relacionamento com Deus? Falar com Ele? Porque Ele está falando aqui, através do profeta Jeremias. Olha quanto tempo atrás. E buscar-me-eis e me achareis quando você buscá-lo de todo o vosso coração. E olha o que diz lá em Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Logo ao acordar, busque ter um relacionamento com Deus. Abra a sua boca e louve e adore e proclame: Senhor, obrigada por mais uma manhã. Obrigada por mais uma oportunidade que eu tenho de fazer o que é certo, de corrigir o que está errado, o que eu já fiz de errado, que não dá para voltar atrás. Me ajuda, Senhor. Hoje estamos falando de relacionamento. Você precisa se relacionar com aquele que te criou, porque Ele quer, Ele deseja, e Ele já fez tudo para que você tenha relacionamento com Ele. E Ele quer ter intimidade com você, falar com você todos os dias, como você fala com quem você ama muito. Fisicamente, Deus também quer falar com você. E Jesus é o nosso noivo, aquele que aceitou Jesus se tornou noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, que Ele já pagou o preço, já comprou essa noiva, já pagou o dote com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue derramado ali naquela cruz. Então, noiva que espera, que aguarda o noivo, que está preparando todas as coisas para recebê-la e ter a boda, as festas de casamento. Então, esse relacionamento também vai de Deus. Se você tem buscado um relacionamento com Deus, você também tem que buscar um bom relacionamento com os homens. E aí, a palavra de Deus nos leva lá para 1 João, a primeira carta de João. Olha o que fala em 1 João 1, de 6 a 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, fazendo o que é errado, na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vou ler de novo. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos para 1 João 2, de 9 a 10. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo.
Vamos lá para 1 João 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E vamos para 1 João 4, 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Você veja que o capítulo 4, 21 arremata os dois relacionamentos que estamos falando. Relacionamento com Deus e relacionamento com os homens. 1 João é muito claro. Se você ama Deus verdadeiramente, você precisa amar aos seus irmãos, aos homens que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, pessoas que nos ajudam a sermos lapidados. Sejam pessoas que sempre nos agradam ou pessoas difíceis, precisamos amar. Pessoas difíceis nos lapidam, nos afiam, nos forçam a buscar mais a Deus, porque nós vemos que somos incapazes de, por nós mesmos, resolvermos algumas situações. Então, mesmo aquelas pessoas difíceis, nós precisamos amar, porque a Bíblia fala, Jesus falou, para nós amarmos até os nossos inimigos. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só por mim. Ele morreu por toda a humanidade. Pessoas boas, pessoas más, pessoas difíceis, pessoas fáceis. Por todos. E em todos os tempos, em todas as eras. Então, quando falamos de relacionamento, nós precisamos entender que todo relacionamento precisa da ajuda de Deus. Todo. Nós precisamos da orientação de Deus para lidarmos com as pessoas que na nossa caminhada vão surgindo na nossa vida. E como devemos lidar com cada situação. E aqui nós temos relacionamentos profissionais. Como lidar com o patrão? Como lidar com o funcionário? A Bíblia tem orientação. Leia, estude, não é só ler. Tem que estudar. Dedicar tempo. Se relacionar com a palavra, porque ela vem de Deus. E todo relacionamento demanda tempo. Você precisa conhecer as pessoas. As pessoas que passam por você na rua, você não conhece. Você não sabe quem são. Pode até lembrar do rosto de tantas vezes que você passa no dia a dia. Mas relacionamento é sentar junto. É estar junto. É a pessoa falar e você falar. Aquilo que está dentro do homem, só o homem conhece. E Deus, que é onisciente. Mas aquilo que está dentro de cada um é de conhecimento da própria pessoa. Mas quando você começa a conversar, a se relacionar, você vai se expondo. Aquilo que está dentro vem para fora. Por isso que a palavra de Deus orienta a guardarmos um bom tesouro.
a termos coisas boas guardadas dentro de nós. Porque ao abrirmos a boca ela vai revelar aquilo que está dentro de você. Se você tem coisas boas, a sua boca vai transmitir coisas boas. Mas se são coisas más, por mais que o homem tente esconder, uma hora ou outra no relacionamento, na convivência, vem à tona a verdadeira intimidade, o interior de cada um. E é isso que Deus quer trabalhar dentro de nós, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Nisto pensai. São orientações para que você tenha um bom tesouro, para quando você abrir a boca, você transmitir bênção. Porque aqui na carta de 1 João, existe orientação. Se você diz que ama a Deus, você precisa amar os homens também. Você precisa amar a humanidade. Precisa amar os perdidos. Você precisa estudar a palavra de Deus a ponto de você ter um relacionamento tão íntimo com a palavra que ela está dentro de você. E estando aqui dentro, quando você abre a boca, é a palavra que vai ser falada. E que vai ser saúde para as multidões, para as pessoas com quem você se relaciona. E aí essa saúde que Deus quer, saúde espiritual, você vai conseguir transmitir. Quando você tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus e ela penetra em você, a primeira pessoa a ficar saudável é você. E essa saúde vai sendo transmitida através de você. Um relacionamento com Deus traz relacionamento bom com os homens. O vertical melhora o horizontal. E assim deve ser os nossos relacionamentos, transmitindo a mensagem salvadora, a mensagem de um sacrifício único que não irá se repetir, porque ele foi completo, perfeito. Jesus morreu uma única vez. Ele está nos céus e virá buscar uma noiva pura e santa, que está sendo santificada, melhorada, limpada, adornada pelo Espírito Santo de Deus. Então, este bom relacionamento tem que se estender aos homens. Este bom relacionamento que a gente busca em Deus tem que ser transmitido a todos com quem você convive. E aí eu tirei os dois exemplos, olha aqui, em Tiago 23, olha o que diz. Tiago 23, Tiago 2, versículo 23. Olha o que diz. O exemplo que eu tomei. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Para ele ser chamado amigo, é sinal que ele tinha um bom relacionamento. Você não vai ter amizade com quem você não convive, com quem você não conhece, com quem você não fala. Então, para ser chamado amigo de Deus, é porque Abraão tinha sempre contato com ele, era íntimo de Deus. E Abraão tinha o filho do seu irmão, Ló, seu sobrinho.
Ló, ele era aquela pessoa que conhece a palavra, mas é assim, bem superficial. Aquela pessoa que vai na igreja por obrigação, que lê de vez em quando a palavra, mas não tem profundidade, que vive na superfície. Olha somente aquilo que é físico. Não busca ter intimidade com Deus. E Ló se envolveu em muita confusão por falta de profundidade em conhecer a Deus, em ter intimidade com Ele. Abraão, amigo de Deus. O Ló, ele queria as benesses de Deus, mas não queria saber de ter amizade com Deus. Ele não poderia ser como seu tio, amigo de Deus? Mas ele preferiu a superficialidade. E quanta coisa aconteceu na vida dele. Quase foi destruído com Sodoma e Gomorra. Sua mulher ficou para trás, transformada em uma estátua de sal, porque amou mais o mundo do que a Deus. Suas filhas o embebedaram e tiveram filhos dele, que formaram povos maus, pessoas muito difíceis. Então, muita coisa ruim aconteceu na vida de Ló, porque ele não teve a profundidade. Ele não quis ter um relacionamento como seu tio tinha, para ser chamado amigo de Deus. Então, são dois exemplos. A Bíblia não esconde os defeitos dos personagens que apresenta, das pessoas reais que existiram e fizeram coisas boas e coisas ruins. As coisas boas vamos seguir, trazer para a nossa vida. As ruins vamos evitar. Aí, vamos lá, outro exemplo. Lá em 1 Samuel, vejamos, 1 Samuel 18, versículo 12, o que diz: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Saul, primeiro rei de Israel, não pela vontade de Deus, porque Deus queria ser o orientador deste povo, mas o povo difícil, rebelde, queria ser como os outros povos, ter rei, um rei. Ah, não quero saber de Deus. Ah, não quero saber de Samuel, que representava Deus. Que Deus falava com Samuel e Samuel profetizava para o povo, transmitindo mensagens. A teocracia era quem dirigia. Deus, como o comandante, como o controlador. Eles não quiseram. Queremos ser igual aos outros povos ao nosso redor. Dá-nos um rei. E assim Deus permitiu. E levantou Saul. Só que Saul, ele foi se afastando de Deus. Não teve intimidade com Deus, profundidade no relacionamento. E aí chegou um ponto em que Deus levantou outro rei. E Samuel ungiu a Davi como o próximo rei de Israel. Quem deveria ser o rei deveria ser Jonatas, filho de Saul. Mas Deus cortou da descendência de Saul, da linhagem de Saul, o rei. Ele levantou a Davi, filho de Jessé. E ali Saul foi se afastando de Deus. E aí nós temos Saul, que tinha a coroa, tinha o exército, tinha poder, tinha dinheiro, tinha o título de rei. Mas Deus não queria mais ele.
E nós temos Davi, que tinha a unção de Deus para ser rei. Samuel ungiu com o azeite a Davi, mas ele ainda não tinha um reino. Ele estava até fugindo do rei Saul, que tinha ódio dele, porque ele começou a ser exaltado acima dele próprio, de Saul. Então nós temos aqui Saul, com a sua coroa, com toda a sua pompa de rei, mas que Deus já havia rejeitado, e temos um Davi, ainda sem reino, mas que tinha a presença de Deus. Davi, mesmo quando ainda não tinha um reino, ele tinha o principal, que era a presença de Deus. Deus orientando ele, guiando seus caminhos, livrando dos perigos e dos inimigos. Davi, que depois se tornou rei. Depois da morte de Saul, você veja que tudo foi se afunilando para que ele se tornasse rei. Porque Jonatas morreu na batalha junto com seu pai. Então, os outros filhos de Saul estavam na sucessão de reis, mas Deus não queria nenhum daquela linhagem. Já tinha determinado, eu quero Davi, um homem segundo o meu coração. Relacionamento. De que adiantou um rei com toda a sua pompa, coroa, título, dinheiro, poder, exércitos ao seu lado, mas não tinha intimidade com Deus, a presença de Deus? Então, mais importante do que ter bens, posses, títulos, poder, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque sem Deus, você está perdido. Então, relacionamento com Deus é mais importante do que todas as coisas. Porque onde está a presença de Deus, ali você tem paz. Mesmo que você esteja preso, como Paulo esteve preso. Por que Paulo preso ali? Por que você está dizendo que é melhor ter a presença de Deus, mesmo preso, sofrendo em grilhões, em cadeias? Sim, ali, mesmo preso, Paulo tinha a presença de Deus na vida dele. E aquilo trazia paz. E foi na prisão que Deus falou com Paulo e ele foi escrevendo cartas para as igrejas. Essas cartas que nós estamos lendo nos dias de hoje. Foi através da prisão de Paulo, ele parado ali, porque se ele não tivesse preso, ele teria ido às igrejas. E somente aqueles que o ouvissem teriam a mensagem. Ficaria aquilo reduzido a um pequeno grupo. Mas quando Paulo ficou sendo o prisioneiro de Deus, ele escreveu cartas que são lidas até os dias de hoje. Quando você começa a entender que o nosso Deus, ele é maravilhoso e que as tribulações que nós passamos nesse momento são exatamente isso, momentâneas, passageiras, que algo eterno está se formando. A presença de Deus é melhor do que qualquer outra coisa. E Paulo sentiu isso ali. Ele sentia alegria em Deus, mesmo passando por momentos de dificuldade.
e Deus o abençoou. E até o momento da sua morte, quando Deus revelou, você vai morrer. Ele estava em paz. Quer coisa melhor do que isso? Haja o que houver. Se você está na presença de Deus, tudo vai bem. Porque algo eterno te aguarda. Essa presença de Deus, ela vai ser contínua. Mas, e aí? E sem a presença de Deus? O que acontece? Aí você tem que ir lá em Provérbios 3:32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros, com os sinceros, ele tem intimidade. O perverso é abominável e Deus não quer relacionamento com nada abominável. E aí você tem que ir lá para Apocalipse 20:10. Olha o que diz em Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quando você rejeita a presença de Deus, você vai estar ao lado de outro ser, que é o diabo e seus anjos. Que é o diabo que atormenta as pessoas hoje, será atormentado eternamente num lago de fogo e de enxofre, afastado de Deus. O inferno é um lugar longe de Deus. Se você, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não escolher a presença de Deus, automaticamente você escolhe a presença do diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o homem. Ele foi feito para o diabo e seus anjos. Aquela uma terça parte dos anjos de Deus que se rebelaram junto com Lúcifer, que era um anjo de luz, que era um anjo maravilhoso nos céus, mas que teve vontade de ser acima de Deus. E Deus o expulsou. E ele não tem salvação. Ele está rejeitado eternamente. O homem tem salvação em Jesus. Mas o diabo não, ele já está condenado. E ele sabe disso, por isso que ele está, nesses últimos tempos, agindo de forma terrível. Porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E ele está muito descarado. As coisas não estão escondidas, estão claras hoje em dia. Ele está buscando a quem possa tragar desesperadamente. Seu tempo está acabando e ele sabe o que o reserva. Um lago de fogo e enxofre para ele e para todos os seus asseclas, todos aqueles que estão ao seu redor. Este lugar não foi feito para um homem. Porém, se o homem não aceita ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com Ele, ter profundidade nas conversas, no dia a dia, se ele não aceitar a salvação,
perfeita e única em Jesus Cristo, ele estará condenado a este lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus anjos. Então, Deus já ofereceu esta volta para os braços dele. A palavra de Deus fala que o sacrifício de Jesus, seu sangue derramado, abriu um novo e vivo caminho até o Pai. Você que estava separado por causa do pecado, agora você tem uma ponte, que é Jesus, para te levar daqui para os braços do Pai, para ter um relacionamento eterno com Deus, com Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, que morreu, depois no terceiro dia ressuscitou, teve seu corpo glorificado e que nos promete um corpo igual ao dele. Um corpo que não tem doença, que não tem morte, que não tem dor. Um corpo eterno para conviver com ele, com Deus, com os anjos de Deus lá nos céus. E é isso que nós estamos aguardando. Nosso relacionamento precisa se aprofundar, porque Deus tem bênçãos aqui na terra para nós. Tem bênçãos aqui na terra também. Mas as maiores, as que nós nem imaginamos, estão reservadas para nós nos céus. O que você decide? Você quer um relacionamento com Deus? Ou você quer se afastar dele e ser condenado e ser levado a um lugar que não foi preparado para você? Mas que se você não quiser a Deus, é esse lugar que está te esperando. Eu espero que você seja inteligente e busque a Deus com intensidade. Não se deixe levar por conversas, pelo burburinho que o diabo vem soprando no ouvido até daqueles escolhidos. Se blinde em Deus. Use as armas espirituais que Deus já te ofereceu. Porque aqui na terra você é guerreiro. Você está numa batalha. Você é igreja que precisa ser sal e luz. Sal que não deixa apodrecer. E luz que, onde chega, a escuridão foge. Onde a luz chega, não tem mais espaço para a escuridão. Você é essa igreja de agora, que precisa estar com um relacionamento profundo, íntimo, com aquele que te ama e já fez tudo por você. Esta é a mensagem de hoje. Relacionamento. Que tipo de relacionamento você vai ter? Com Deus ou com o mundo que jaz no maligno? Espero que você escolha estar com Deus e que estude a sua palavra para estar preparado, para estar fortalecido e para estar falando para outras pessoas que Jesus está voltando, que nós precisamos ser uma noiva preparada para aquele grande momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde de todo mal. Amém.